Começamos aqui mais um programa, podcast Motorista Fit. E eu tenho uma satisfação muito grande de estar recebendo aqui um dos maiores líderes dessa área de questão de saúde e bem-estar, promotor de evento de corrida de Salvador, da equipe Go Marathon, professor Cláudio Roberto. Obrigado, eu sou muito grato pelo você ter aceitado o convite de estar participando por aqui. E seja bem-vindo ao nosso segundo programa, tá? É uma honra agradecer aí o convite, tá? Promotor de eventos internos, né, da Go Marathon. Eu não promovo eventos de corrida de grande porte, tem outros amigos que fazem, mas a gente trabalha com a assessoria já tem alguns anos e eu que fico feliz aí participar de um projeto como esse seu, que iniciou aí devagarzinho e está crescendo, tomando um corpo bacana. Parabéns, viu? Muito obrigado, professor. Professor, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, tem algumas, o porquê? Como começou? A gente conversava em off aqui, mas o porquê começou o Go Marathon? Eu acredito que o senhor começou numa era que não era digital, que era mais difícil ainda, entre aspas, né? Hoje tudo é difícil, digital também, mas naquele tempo não existia Instagram, redes sociais, de modo geral. Como começou, o porquê começou e como se deu continuidade, que é o mais importante, a esse projeto? A gente inicia no início dos anos 2000, né? A gente tem um pouquinho mais de 20 anos de existência. Começa com a empresa Tripla Forma, eu e meu sócio, e a gente inicia bem devagar. Eu fui convidado por ele para poder a gente abrir a assessoria, tá? Nesse tempo estávamos na transição do Orkut para o Facebook, então isso. Já começava a ter a rede social mais forte com o Facebook. E a gente inicia com os alunos que eu já dava treino na academia de corrida e o meu ex-sócio que também já treinava alguns alunos na corrida. Ele já fazia treinamento, ele já treinava para triatlon e aí a gente começou devagar e foi tomando corpo, foi aos poucos mesmo, com muito trabalho, como eu te falei aqui em off aqui. Muita resiliência, porque durante esses anos já entrou e já saíram muitos profissionais da área, tá? Mas a corrida vem crescendo desde então. Então, assim, é bacana. A gente tem hoje uma história muito bacana, tá? É uma família de alunos e ex-alunos e muitos amigos, a grande maioria, muitos amigos dentro desse universo da corrida. Maravilha. Inclusive a gente se conheceu em um desses treinos de corrida, né? Fui conhecer sua assessoria através de um colega, Cláudio Léo. Quero até mandar um grande abraço para ele também. Já está convidado, a gente está alinhando datas aí. E quais os benefícios hoje que você... Tem vários benefícios para a saúde, né? A corrida, o esporte de modo geral. Mas quais os principais relatos que você já ouviu de alunos que você dá aula e quais os benefícios da corrida hoje para o indivíduo, para o ser humano? Os benefícios eles passam pela atividade física, né? Então, sim. O fato de você se mexer e fazer atividade física, você tem inúmeros benefícios, tá? Sim. Físicos, fisiológicos, mentais, psicológicos, né, no caso, e são vários, tá? Desde a questão de musculatura mais forte, ossos mais fortes, melhora da articulação, da circulação, da questão vasodilatadora, da questão dos vasos, cardiorrespiratória e tudo mais. Então, há uma quantidade imensa de benefícios, tá? A corrida em si, ela é uma atividade, apesar da corrida ser uma atividade individual, né? Sim. Que a pessoa vai e faz onde ela estiver, como ela quiser e onde ela estiver. A assessoria faz com que essa atividade individual se torne uma atividade em grupo. Então as pessoas se encontram e a partir desse encontro elas passam a ter benefícios tanto físicos, como eu falei, fisiológicos e psicológicos, mas também com a relação de integração com outras pessoas. Os relacionamentos começam a aparecer, então há uma amizade e uma integração imensa, e que em alguns momentos a corrida se torna só um detalhe. O encontro das pessoas fica sendo mais forte do que propriamente o treinamento. Perfeito.
eu gosto muito dessa parte da corrida, porque quando eu fui jovem, todo nós fomos jovem dia, eu joguei muita bola. E jogar bola, você tem muito estresse, uma carga de estresse muito grande, porque ninguém quer perder, né? Mas quando você erra um passe, um chute, a finalização, todo mundo xinga. A corrida, por isso eu amei esse esporte e deixei até de jogar bola, é totalmente o contrário. Você, não importa se você nunca correu, se você está fazendo seu primeiro quilômetro, todo mundo te ajuda, todo mundo te abraça, todo mundo te apoia, todo mundo te incentiva. Isso ajuda também a pessoa a ser um ser humano melhor, né? Como pai, como marido, como filho, como esposo, num contexto geral, não é isso? Boa comparação que você fez aí entre os esportes, que hoje no Brasil são os dois maiores. Acho que a corrida só perde realmente pro futebol. De praticantes, né? E, de fato, na corrida há um acolhimento enorme. Então, independe de classe social, independe do tênis que você usa, independe do pace que você faz, há um acolhimento, uma solidariedade entre os corredores muito grande e isso é bacana, né? E na assessoria isso se mostra mais forte ainda, porque as pessoas acabam se conhecendo, acabam motivando um ao outro para poder terminar seu treino, para puxar um pouquinho mais, para vencer um desafio que está por vir. A gente tem, em alguns momentos, treinamentos longos para alguns atletas que vão fazer 10, 21, 42 quilômetros e os mais velhos, os veteranos, sempre tendem a acompanhar aquele que está fazendo aqueles treinos pela primeira vez. E isso tem uma importância que é imensurável. Tá? Então as pessoas conseguem vencer e é bem bacana que ao término do processo e ele termina a prova dele, como ele vai agradecer as pessoas que estiveram lá do lado dele, que se não terminasse o treino seria muito difícil cumprir a meta e isso é muito bacana. Eu acho que é o ponto maior. Né? É legal correr, terminar a prova, melhorar seu pace, claro, a gente treina para isso, a gente monta a planilha para isso, só que essa relação entre as pessoas, ela com certeza passa disso aí, ela supera. Pô, perfeito. E eu sou a prova viva disso, que eu lembro meus primeiros 10 km, foi num treino na orla, na altura da Boca do Rio, Jardim de Alá até a Boca do Rio, ali... Era 5 para ir, 5 para voltar. Isso. E até do Jardim de Alá até o Circo Picolino e retorna. E dá 10 quilômetros. Coincidência, a prova de caminhada e corrida dos motoristas vai ser exatamente esse percurso. Nossa. Do Circo Picolino ao Jardim de Alá. E lá a gente vai ter toda a confraternização. Então, meus primeiros 10, eu lembro que uma das pessoas, né? Porque como você falou, várias pessoas te ajudam, mas foi Débora, né? Assim como o Cláudio Léo. Tem umas pessoas que você fica mais próxima, né? Outras você acaba treinando um dia a dia mais, outras nem tanto por causa do horário e tal. Então foi Débora que me puxou para fazer. Quero mandar um forte abraço aqui para Débora, que me puxou a fazer embora, você vai terminar, você vai conseguir. Aquela história de quem faz 7 faz 10. É uma coisa incrível assim que eu não entendia isso quando eu comecei. Quem faz 5 faz 7, quem faz 7 faz 10 e quem faz 10 faz 12. Como é que surgiu isso? Você sabe o que é? Foi o professor que incentiva o aluno a fazer isso ou foi os alunos? Você sabe? Aí já parte de uma coisa extra aos treinos, né? É bom e é ruim. Né? Nem sempre quem tá no 5 já pode fazer 7, ou quem tá no 7 pode fazer 10. É que o ser humano, ele é um ser adaptável, né? É um ser que se move por desafios, superação. Então, se a pessoa vem treinando e já passa dos 5, então entre os 5 e os 10 quilômetros até pode se pensar dessa maneira, porque ela já vem treinando, vem preparada. O que não é legal nessa história é aquele que tá lá zerado, aí um amigo que já corre, vamos ali que você vai correr 5 km comigo, do nada. Então, é bacana do ponto de vista de motivação, de tirar a pessoa de casa para se mexer, para fazer alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, ele está botando essa pessoa num risco de, no primeiro momento de atividade física dela, ela se machucar. Então, é bacana a motivação, porque na maioria das vezes é encaixado como você estava, já estava fazendo mais de 5 km, então vem Débora,
que motiva mesmo. Débora é ótimo, Cláudio Leal também, na época, sempre motivando a galera. Fez pod, né? Entendeu? Uma corrida aí. Fez pod, ela corre maratona com uma facilidade enorme, entendeu? Quem quiser que duvide dela, mandar um beijão aí pra ela, porque Débora realmente é daquelas que, vou fazer uma maratona tal data, começa a treinar focada, e rapidinho ela cumpre. Então, assim, o papel do professor está aí, né? Então, nesse universo dos alunos, onde você tem vários níveis e a motivação está sempre próxima, sempre em evidência, a gente segura, né? Fulano, não. Mas deixa ele fazer, Cláudio. Não, ele vai fazer tanto, porque ele tá treinando, ele precisa fazer assim, ou então tá voltando de uma lesão, uma canelite, uma fascite, alguma outra tendinite, alguma outra inflamação. Então, a gente tenta equilibrar, porque nem ao céu, nem ao inferno, né? Já dizia lá em casa, minha mãe, já nem um, nem o outro. Então a gente tem que buscar. Mas a motivação, ela vem aí. Vem de você fechar e a gente com cuidado, treinando, junto com essa motivação, aí a gente vai longe. Só não pode do nada, vamos lá correr uma maratona, você nunca correu 21 e vai correr uma maratona, não. As coisas tem que ser também gradativo. Pronto, perfeito, professor. Outra coisa também, eu queria que você falasse, né? Você já me falou aqui, não chame você. Você, Cláudio, eu queria que você me falasse uma dica, porque hoje esse projeto é voltado também para motorista. Claro que a população como um todo, né? Todos nós devemos se cuidar e ter saúde, bem-estar e qualidade de vida, mas as pessoas que são sedentárias, né? Que nunca fizeram nada, como você falou. Como começar? Como iniciar? O que fazer para começar? O que você pode deixar de dica, de reflexão? Bom, nós temos 2 detalhes fortíssimos aí nessa sua pergunta, né? E que eu queria chamar a atenção. Primeiro, sedentário, né? A pessoa já não pratica atividade física e tem um gasto calórico diário bem baixo, né? Ela se move pouco, se mexe pouco. E aí eu acrescento o fato de trabalhar sentado várias horas. Tá? O trabalhar sentado hoje é o equivalente ao fumante da década de 80, da década de quando nós tínhamos muito fumantes, que fumar era até hobby. Status, era hobby, era status, era bacana. Então, o fumante de antigamente, hoje, os problemas ligados lá ao fumante, os problemas crônicos que adquiria, hoje se discute muito na questão do sentar, né? Então, as pessoas que sentam do estar sentado, do estar sentado. Então, o dano à saúde, o malefício à saúde de você ser, além de sedentário e ainda trabalhar horas sentado, é muito grande. São problemas diversos, doenças crônicas diversas que você pode desenvolver. Tá? Então, tem que se preocupar bastante. Então, eu tenho aquele mais ativo, mas ele tem também muitas horas sentado. Também tem que ser levado em consideração essas horas que ele trabalha sentado. Então, levantar mais vezes da cadeira, fazer ginástica laboral se a empresa tiver, se não tiver, ele tem que fazer, não deixar a água muito próximo para poder ele levantar a todo instante e voltar, entendeu? Existe até pessoas hoje que trabalham em home office e trabalham o dia todo sentado, estratégias de trabalhar em pé, de botar bancadas na altura que você esteja em pé para trabalhar com o computador e tudo mais, justamente para poder evitar, diminuir a quantidade de horas de trabalho sentado. Tá? Então eu só queria chamar a atenção, porque pode buscar mais informações aí na questão da saúde, da qualidade de vida do motorista, que é uma profissão onde ele trabalha sentado quantas horas, né? 6, 8 horas, além do dia dele de computador, de alguma coisa que ele fique sentado durante o seu dia. Então é muito tempo. Bom, voltando à pergunta, eu sempre gosto de comentar com as pessoas que elas precisam se mexer. Se mexer, tá? Como? De qualquer maneira, da maneira mais fácil, da maneira que você quiser, tá entendendo? Começa com as caminhadas, começa com você durante seu dia a dia utilizar mais o corpo, em vez de ir no mercado que é perto, ir andando, em vez de pegar um elevador que você vai para o segundo, terceiro andar, pegar a escada, se fazer mexer mais.
tá? Ficar menos tempo sentado, tá? Se mexer. Nesse primeiro momento, eu acho que precisa se mexer, tá? Se a pessoa já faz isso daí, ela já melhora significativamente a sua saúde, tá? Aí, a partir daí, ela quer algo um pouquinho mais regular, que aí ele vai para o exercício físico. Primeiro a gente pensa na atividade física como um todo, mas aí você pode pensar agora no exercício físico, que ele é mais planejado, que ele é regular. Aí você pode ter uma caminhada regular, de 30, 40 até 60 minutos de uma caminhada, em que você pode fazer uma medida. Poxa, eu vou 30 minutos até um posto e retorno. Aí na semana seguinte eu vou 30 minutos um pouco depois do posto e retorno. E você começa a partir daí a aumentar a sua distância dentro daquele mesmo tempo. Então aí você começa a criar uma situação de preparação, de superação e de gradativamente ter intensidade. Aí a partir daí, meu amigo, correr e andar, trotar e andar, entrar numa academia que tenha uma referência lá, um profissional que possa te orientar, o pilates, a hidroginástica. Então assim, no primeiro momento, Fábio, é se mexer. Tá entendendo? Fazer alguma coisa. Hoje as prefeituras, Salvador já tem, eu não sei aqui em Camaçari, mas eu acredito que já tem espaços onde a prefeitura banque um professor para dar uma aula, para orientar. Em Salvador tá legal que tem as academias agora ao ar livre nas praças. Eu tentei fazer um agendamento e não consegui, de tão cheio que está. Então isso tá um sucesso enorme. Entendeu? Existem aquelas praças que tem os equipamentos livres, que as pessoas se mexem. Aí eu tenho alguns colegas da área comentam, né? E podem comentar. Ah, mas é perigoso, tinha que ter o profissional lá. Com certeza, sempre vai haver um perigo, mas viver já é um perigo, né? Você estar vivo já requer. Então, entre você não fazer exercício e correr riscos, é melhor que você se mexa mesmo correndo risco. Tá? A orientação é buscar um profissional da área, a orientação é você buscar a melhor forma de fazer exercício. Mas não tendo, ele precisa se mexer. Então é muito melhor que ele se mexa e ganhe algum nível de saúde, mesmo correndo desse risco de se machucar, de se lesionar, do que se ele não faz. Agora é óbvio, se ele exagerar, para tudo na vida, o exagero, ele é ruim, né? Se eu beber água exageradamente, eu vou trazer transtornos para mim, eu vou trazer problemas. Então, tudo dentro de um equilíbrio, tá? Mas é se mexer. De cara aí, a dica é se mexer, tá bom? Se mexer, fazer alguma coisa. Fazer também, alguma coisa, E outra coisa que eu vejo muitas pessoas comentarem que melhoraram a saúde, a qualidade de vida através da corrida, do esporte. Quais são os relatos que os alunos, ao longo desses anos, mais passam para você? É emagrecimento, é dor de coluna, é dor no joelho? O que é que mais é problema de pressão? O que mais os alunos falam que melhorei através do esporte, da qualidade de vida, através da corrida? De um modo geral, tudo isso e mais alguma coisa. E mais, tudo isso e mais alguma coisa. A gente não tem, só eu fazendo um estudo aí bem minucioso e separar. Mas eu com certeza eu vou encontrar todos esses motivos, né? A gente já teve um aluno que perdeu 28 quilos treinando com a gente, né? Poxa, uma outra pessoa, né? Um processo. Isso foi muito bacana. Nós temos aluno que deixou demais. Nós já tivemos um aluno que era obeso e diabético, ainda é, né? A questão da diabetes, da pressão arterial, não deixa de ser, mas diminuiu bastante a utilização de medicamentos. A quantidade de pressão principalmente, que é onde mais se tem uma redução de utilização de um remédio na questão da pressão alta. Alunos que tomavam mais de um tipo de remédio para pressão, com o exercício, a regularidade, diminuição de peso, ele passa a tomar um mínimo daquele remédio, porque o controle ele é mais estável, é mantido. Tá? Aí vem as questões de depressão. Nós já tivemos alunos que chegam com a gente com nível de depressão e tentando brigar, e hoje nem se pensa nisso com a corrida, com a atividade física, com os amigos que encontrou lá no grupo. A gente tem
tudo que é testemunho. Então, assim, é muito difícil falar de um de outro, porque nós tivemos todos os tipos. Eu acredito que aconteça em vários outros grupos, em vários outros locais, a mesma coisa, porque as pessoas chegam com uma expectativa e na medida que eles se apaixonam pela atividade, então por isso que é importante você gostar da atividade. Então, nem todo mundo gosta de correr. Né? O pessoal chega lá, que tenta, mas aí viu que não é a praia e vai fazer outra atividade. Acho que isso é muito importante para ter um engajamento. Para você manter a atividade física, que é importante, você tem que gostar. Se você não gosta, aí fica difícil. Você até chega a ter pessoas na corrida, como eu falei, que ficam muito pelo grupo, pelos amigos, né? E ainda reclamam, poxa, acordar cedo para fazer um longão, reclama pra caramba, até por conta do sol da gente aqui, que é muito grande, muito forte. 6 da manhã já tá... Então se o aluno começa entre 5 e meia, ele vai sofrer muito, né? Nosso corredor daqui com esse sol, ele corre em qualquer outro lugar do Brasil e que sabe do mundo aí, porque é um cascadura, é um sol danado, entendeu? Então, de um modo geral, a gente teve todos esses tipos, toda essa situação, essas situações de chegar obeso, de chegar hipertenso, de chegar sedentário, sem fazer nenhuma atividade durante muito tempo, de depressão, de controle de diabetes. A gente tem de melhora da questão muscular, de estar mais forte, de estar mais ativo, entendeu? Então, de melhora das inflamações articulares. Então, a gente tem todas as histórias aí. A atividade física é algo que demorou, mas hoje todo mundo está entendendo que precisa ser feito. Graças a Deus, melhora a qualidade de vida, né, das pessoas, de modo geral. Professor, agora voltado mais para o público masculino, nós temos hoje muitas mulheres que são profissionais do trânsito, que dirigem muito bem também, por sinal, mas vamos focar na maioria do masculino, porque esse é um recado diretamente para eles também. A questão da potência do homem, vamos colocar assim, melhora significativamente também, né? Porque o homem ele perde a gordura visceral, ela rouba a testosterona, né? Além do álcool, insônia, vários fatores. Mas a gordura visceral, ela rouba testosterona. Isso também pode ser benéfico, né? Pro homem. Quando a gente fala em gordura visceral, né? E principalmente o homem que vem na barriga, acaba falando muito do homem porque é natural você ver entre homens e mulheres. Os dois estão com sobrepeso, mas você vê que na gordura do homem ele vem para a barriga. E o da mulher, ela distribui entre quadril, costas, braço. Então há uma distribuição. Essa distribuição, ela é, do ponto de vista de doença, ela é boa para a mulher, porque realmente o homem, ele com essa gordura visceral chamada de forma de maçã, né? A gente na faculdade, eu não esqueço, né? O homem é maçã e a mulher é pera, porque é mais distribuído, né? Do quadril, da cintura para cima e tudo mais. Então, na mulher, essa gordura, ela não é tão prejudicial como a gordura do homem. Então, nesse caso, a parte de sexual que você fala, para tudo. Eu tô colocando para tudo. Tá. Tô colocando aí de um modo geral, tá? Para poder responder a sua pergunta, não especificamente só a questão da testosterona e tudo. É muito maior. Além disso, essa gordura visceral, ela tá totalmente ligada a questões da síndrome metabólica. Que aí você desenvolve colesterol mais alto, você tem a diabetes, você tem a pressão alta. E todos esses elementos levam para problemas cardíacos. Então, para você ver que não é uma questão só de testosterona, é muito pouco. Muito além. É muito além, tá? Então, a gordura visceral, ela precisa ser combatida. Existe uma medida de circunferência, cintura e quadril, que é uma medida feita com base na direção do umbigo, que você faz essa medida da cintura, que em determinados níveis de centímetros, ele faz a correlação com problemas cardíacos, com até aumento da possibilidade de morte, entendeu? O aumento da mortalidade está linkado a isso,
por esses problemas que eu acabei de citar, diabetes, da obesidade que leva a diabetes, que leva a pressão alta, que leva a um colesterol mais alto, que leva a problemas cardíacos. Então, o homem ele sofre mais nesse sentido, dessa gordura, porque ele é característica dele e ele precisa, por conta disso, por conta do sedentarismo, por conta de estar muito tempo sentado, cuidar e diminuir essa circunferência. Então, para melhorar tudo, inclusive sua vida sexual, entendeu? Para melhorar tudo. Vem uma melhora global. Exatamente. Perfeito, sua explicação. Gostei muito. E tem outra questão também essa questão dos... Antes de a gente ir para a próxima pergunta, faça um merchan da sua assessoria. Quem quiser hoje iniciar, se inscrever, conhecer o seu projeto, né? Hoje você está com os pontos. Fala onde é seus pontos hoje em Salvador, como funciona, quem quer se inscrever. E a gente vai deixar o link do Instagram dele aqui também, mas pode falar como funciona hoje o treinamento da Go Marathon. A Go Marathon, assessoria esportiva, ela atua na cidade de Salvador, no lotamento Aquários, às terças e quintas, tanto de manhã quanto de noite. Em Piatã, que é entre Piatã e Patamares ali, que é na Alameda Samambaias, às terças e quintas também de manhã e de noite. No Greenville, à noite. E no condomínio chamado Veredas do Sol também a gente tem treino, que é em Patamares. Aos sábados a gente tem treino na Orla, no Greenville e em locais diferentes, diversos da cidade, para modificar um pouquinho o treino. Tá? Então, todo mundo que tiver interesse, é só acessar lá Go Marathon, assessoria esportiva, ou no meu Instagram, que é Claudio_Go Marathon. E vai ser um prazer lá recebê-los para poder fazer uma aula experimental. Tá? É só entrar em contato com a gente para fazer uma aula experimental. A gente também monta planilhas virtuais, alunos que moram em outros lugares. Online. Também é online, a gente monta a planilha, tem acesso à planilha. Tá? Então, todos estão convidados aí a aparecer e conhecer lá o nosso trabalho. E por experiência própria, que eu já treinei com o professor, hoje eu não treino mais, mas estou treinando com o professor Léo, né, que legal. Inclusive fez parte também do seu quadro de funcionário. Isso, né, o professor Léo. Então, assim, são muito profissionais, né, não é só porque estou aqui na frente dele, mas são profissionais. São muito bons no que fazem. Tem o professor Bruno também, que é uma pessoa incrível. Quero mandar um abraço para o professor Bruno. Então, assim, a equipe de professores faz toda a diferença na performance do aluno também. Porque não só nessa profissão, mas em toda profissão, às vezes a gente pode não ter... conseguir explorar o melhor do aluno. Vocês conseguem fazer isso com maestria. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado. E o profissionalismo que você tem no dia a dia com os alunos, porque, assim, tem muito pódio ali. Tem Davi, se não me engano, né? Davi também treina muito bem. Tem uma galera boa. Tem uma galera boa de pódio ali que, rapaz, para acompanhar essa galera. A galera voa abaixo. Isso é muito legal. Professor, você falou que caminhar, se mexer é bom. O calçado, exemplo do profissional que trabalha como motorista ou em outras profissões. O calçado, por exemplo, a pessoa está de farda. Se ela quiser dar uma volta no ônibus ou umas voltas no ônibus, é uma atividade. O calçado pode interferir, pode atrapalhar, vai ser ruim, não vai ser legal, é melhor descalço. Se ele não tiver com tênis? Isso gera até polêmica, o Fábio. É interessante a pergunta. Olha só, nós temos que partir de um ponto, né? O ponto é, o indivíduo não faz nada de atividade. Sim. Então, por conta disso, qualquer atividade que ele faça já vai ser benéfico. Então, se ele desce do ônibus na hora que o ônibus está parado, ele está descansando, está esperando a saída dele, ele pode sim, com a roupa que ele estiver, dar algumas voltas ao redor do ônibus, né, como você falou. Ele pode sim se alongar, se mexer. Tá? Hoje já há muito tempo existe a ginástica laboral, que é a ginástica feita dentro do escritório, dentro do ambiente de trabalho, seja ele escritório, a garagem, numa fábrica, numa indústria, e ninguém muda a roupa para poder fazer atividade, tá? Faz atividade com a roupa que está para justamente otimizar e fazer isso acontecer.
Se ele for fazer uma corrida com o sapato e com a calça que ele está usando, com a roupa, com a camisa social que normalmente utiliza, então aí sim, se ele for fazer uma corrida longa, aí não vai ser adequado e ele com certeza vai ganhar um problema no pé, um ferimento, vai acontecer vai trazer algum prejuízo. Mas não é o que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de alguns minutos que ele possa fazer, não é? de atividade para melhorar esse metabolismo. Então é sim benéfico, pode ser feito sim, tá? Como uma melhora desse gasto calórico, desse se mexer. Então ele pode sim estar fazendo qualquer que seja uma atividade parecida com essa, independente do calçado, da roupa que ele esteja usando. Tá? Então, existem alguns detalhes do tipo, mas vai fazer e vai ficar suado para poder trabalhar, né? Vai fazer, não vai ficar desconfortável. Existem esses detalhes que realmente vão de encontro, né, ao fazer. Mas em si, se o indivíduo faz no seu ambiente de trabalho, ele vai sim acumular benefícios. Entendeu? Então vai demorar muito, assim, para ele ter problema, ele tem que fazer muito, mas se ele for fazer muito, significa que ele já está fazendo em horários outros, né? Sim. Em outros momentos ele vai botar uma roupa adequada, um tênis adequado e vai fazer sua atividade. Quando ele estiver nesse nível, ele não vai precisar mais estar se mexendo tanto no ambiente de trabalho. Ele já vai se mexer um pouquinho menos e vai de treino. Mas se ele não faz nada e de repente ele acha que, vou fazer nesse momento que eu tô aqui para poder aumentar meu gasto, sair, dar uma andada, é benéfico sim, ele pode fazer sem problema nenhum. Pronto, perfeito. Essa é uma dúvida de muitas pessoas, porque às vezes é como soar com uma desculpa, né? Ela quer fazer, mas tipo assim, alguma coisa impede. E agora não vai ter mais problema, pode fazer com a sua farda do trabalho, o uniforme que você tiver, que não vai ter nenhum tipo de problema. Professor, dando continuidade ao assunto, o senhor tá falando a questão do homem e da mulher do emagrecimento. Continue, por favor. Além de tudo isso que eu comentei sobre a questão da cintura, gordura visceral ser mais prejudicial ao homem e a gordura da mulher não ser tão prejudicial, acontece também o inverso na hora do homem perder gordura, quando ele passa a treinar, cuidar da alimentação, ele rapidinho diminui essa gordura abdominal. Já a mulher, fazendo a mesma coisa, ela não consegue nessa mesma velocidade diminuir a gordura de quadril, de costas, de braço, ela tem uma dificuldade um pouco maior de perda dessa gordura. Então, assim, você tem dois lados, né? Enquanto o homem, ele é mais hormonal, né? Tá envolvido, questão hormonal, com certeza. O homem, enquanto tem uma gordura visceral que traz mais prejuízo do que o da mulher, quando ele passa a treinar, ele consegue perder essa gordura muito mais veloz do que a mulher perder a gordura dela. O homem tem mais facilidade para emagrecer do que a mulher. Muito mais, é fato. O metabolismo ajuda bastante, exatamente. Professor, eu espero que a gente não seja cancelado por essa pergunta, mas não sei se você está por dentro, mas hoje em dia está muito comum, entre aspas, o uso do Tadalafila, porque as pessoas meio que ofuscam o problema. O que é que você tem a dizer sobre as pessoas? Primeiro, se automedicam, né? Que é um medicamento e não é desenvolvido para isso, né? Mas as pessoas, o que é que o senhor tem a dizer sobre especificamente o Tadalafila? Eu não domino muito o assunto, mas o Tadalafila é um vasodilatador e ele é até recomendado em doses menores, em doses que aí eu não tenho essas doses, ele é até recomendado por médico para utilização para uma questão de vasodilatação, de favorecimento para que essa circulação ocorra de uma forma mais tranquila. Mas eu vou botar o Tadalafila dentro das drogas de um modo geral, que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, o indivíduo toma algum artifício, toma alguma medicação para poder melhorar a sua performance, seja ela sexual, no caso da Tadalafila, seja ela para performance de corrida, para ganhar músculo, e isso é sempre perigoso. Ela precisa ser acompanhado por médicos. Tá? As pessoas hoje tem os termogênicos, tem as misturas aí diversas que as pessoas fazem para poder aumentar
a energia, a disponibilidade de energia para poder melhorar a sua performance, melhorar seu pace e diversos outros benefícios que todo mundo quer e às vezes tem um preço alto a pagar. Então a recomendação é a orientação médica nesse caso, saber o que ele precisa e o que o médico vai prescrever. Então toda e qualquer medicação, a diferença está na dosagem, né, entre fazer bem e fazer mal, né, e se você deve ou não estar ingerindo. Então tem que tomar muito cuidado. Tá? Perfeito. Outra coisa, professor, que eu queria saber de você. No caso de você estar acompanhando os alunos durante os treinos, certo? Como é montado a planilha individual para cada um? Exemplo, uma pessoa que quer correr uma maratona, ela tem que ter um prazo específico, por exemplo, ela tem que treinar o ano todo para fazer a maratona ao final do ano? Ou ela pode estar pronta para uma maratona em 6 meses, por exemplo? Só para entender como funciona. Depende. Né? Uma palavrinha mágica, uma palavrinha ótima dentro da minha área. Tudo depende. Tudo depende. Depende do nível de condicionamento do indivíduo, depende de quanto tempo ele vem treinando, depende se ele está forte, se ele tem uma musculatura boa para poder receber as cargas de treino. Então, assim, de um modo geral, para a maratona, se eu tenho um aluno zerado, ele passa de 1 a 2 anos fazendo todo o processo de correr 5, correr 10, fazer sua primeira meia, a partir dessa primeira meia fazer várias meias, para depois pensar na maratona. Se você pensar racionalmente em querer ter uma vida longa dentro da corrida, em qualquer atividade, na verdade, e não respeitar determinados protocolos para que você gradualmente melhore, você sempre vai correr um risco muito grande em se lesionar e esse projeto se postergar, se ficar cada vez mais distante. Então, a ideia o nosso grupo, a gente trabalha muito com questão de saúde. Então, a saúde tem que vir em primeiro lugar para depois vir os benefícios, os projetos que vão vir. De você fazer 5, fazer 10 quilômetros. Uma consequência boa. Ao ponto que você começa a treinar, a consequência é você cada vez correr mais. Né? Então, para o aluno que iniciou hoje, a gente passa um ano querendo bater lá no final do ano, fazendo seu primeiro 21. É o mais indicado. Então ele faz as primeiras corridas dele de 5, ele faz um trabalho paralelo de fortalecimento, ele faz um trabalho paralelo com fisioterapeuta, se tiver lesão ou não, ele faz um trabalho com fisioterapeuta, ele tem um acompanhamento com nutricionista. Olha quantos profissionais tem que estar do lado, né? O pessoal às vezes, eu vou desistir dessa maneira, mas o correto é esse. Melhor correto, profissionais de saúde, médicos pronto, da doença, perfeito. São esses aí que vão te ajudar. Então, aí na medida que você vai conquistando, aí você vai ter pessoas com uma velocidade mais alta de conseguir alcançar esses objetivos e sem dano, como vai ter pessoas um pouquinho mais lentas, tendo um pouquinho mais de trabalho de conseguir conquistar degrau por degrau. Tá? Então, depois que ele passa desse período fazendo 10, 16, 20 quilômetros, 21, aí no ano seguinte, dando continuidade, ele vai fazer mais meias maratonas para poder aí decidir fazer uma maratona. Porque uma maratona, ela é realmente algo grandioso, não é para todo mundo. E requer disciplina, requer superação, requer, tá me fugindo, constância, mas requer você sacrificar, requer sacrifícios, renúncias, exatamente a palavra que eu... Então requer. É interessante envolver marido, esposa, pessoas próximas, porque ele precisa treinar com mais regularidade, fazer longos, fortalecer mais do que nunca. Hoje a gente aperta muito a cabeça dos alunos de que sem o fortalecimento não tem como ele ter uma vida longa da corrida. A
gente bate muito nessa tecla hoje, e o fortalecimento faz com que ele tenha uma vida mais tranquila dentro da corrida, uma evolução mais tranquila. E de lesões no nosso grupo ele é baixo, mas muito também porque a gente segura muito, a gente briga muito contra a performance, não que eu seja contra a performance de jeito nenhum. Eu tenho uns alunos lá e a gente conversa muito sobre isso. Eu acho que é bacana a gente estar conquistando, melhorando, correndo cada vez mais rápido, né? Quanto mais rápido você corre, menos estresse o seu corpo vai ter, né? Então é um pensamento legal, né? Enquanto uma pessoa faz uma maratona de 5, 6 horas, o indivíduo que faz a maratona entre 3,5 e 4 horas, que é uma média de amador boa, ele vai se estressar menos, né? Ele vai colocar o corpo em menos estresse. Então é bacana. Só que tudo ao seu ponto, né? Então vamos aos poucos conquistar isso. É uma briga constante, porque nós recebemos alunos que, daqui a 3 meses quero fazer uma maratona, daqui a 6 meses quero fazer uma maratona. Então a gente discute, também, né? A gente tenta buscar uma solução, porque a gente tá lá para isso também, né? Vou amenizar. Vamos aqui, a gente tem um projeto, o projeto é muito curto. Então a gente vai trabalhar para amenizar os danos e conseguir conquistar. Beleza, né? Mas quando chega um projeto com uma distância maior e com mais tranquilidade, aí é legal, porque você vai alcançando, galgando passo a passo, e é um período de várias conquistas, até chegar na conquista maior. Aí é muito satisfatório, é muito bacana o aluno fechar a corrida dele, e eu tô fechando com ele, é minha conquista também, quando ele me liga, manda foto, principalmente se viaja, né? Mas aqui também, quando o pessoal chega na felicidade, choramos juntos, vários choros, né? Quem me conhece sabe que não é nem muito difícil a gente se emocionar com muita facilidade, então são conquistas muito bacanas, mas precisa sempre haver muita discussão, porque realmente virou uma moda, né? Correr para meia e maratona. Todo mundo já quer fazer meia e maratona. 5 e 10 não valesse de nada, né? E são importantes também. São. É o início, né? Todo mundo começa. Não faz 5 nem 10 também, não. Tem gente que não faz nada. Nenhum, né? Então, vamos valorizar também quem faz 5, quem faz 10 também. É tão bom e importante. Com certeza. Pra gente tá finalizando o programa, os treinos de tiro, ele tem mínimo e máximo, um exemplo. O mínimo é 100 metros. Volte aí que eu tava fazendo aqui, vai. Tranquilo. Professor, os treinos de tiro, existe mínimo e máximo, exemplo. O mínimo é 100 metros, o máximo é 1 quilômetro. Existe isso nos treinos de tiro? Não assim, com tanto detalhe. A gente faz treino de tiro por tempo, às vezes com distâncias menores, a depender do objetivo do aluno, e a gente chega a fazer treino de tiro de 1,5 e 2 quilômetros. Acima de 2 quilômetros, que é muito difícil se ver, não é muito recomendado, mas os tiros mais longos eles podem chegar entre 2,5 e 3 quilômetros. Entre 1,5 e 2 quilômetros. Em 2 quilômetros, tá? São atividades intensas, são atividades para melhorar essa capacidade aeróbica. É muito interessante, mas hoje a tendência, de um modo geral, para a corrida de rua, para corridas de longa distância, é prevalecer mais o volume em treinos mais leves, zona 1, zona 2, do que de intensidade. Entendeu? É muito interessante esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Assunto aí para um próximo papo, de que a gente já viveu esse momento há tempos atrás de mais volumes e não tanta intensidade para corredores de longa distância. E houve aí uma mudança ao longo desse caminho de trabalhos mais intensos, principalmente com a falta de tempo das pessoas, entre trabalho e treinar e tudo mais. Então, trabalhos intensos também geram benefícios e ajudam a fazer uma corrida longa. Então, existe isso, esse é um mecanismo, então não tem nem certo nem errado. Você pode seguir pelos dois, mas a tendência hoje que as pesquisas indicam que o trabalho com volumes de corrida maiores, intensidades baixas, tem que ser a maior parte do tempo de uma planilha de longa distância. Eu queria aqui agradecer ao professor Cláudio Roberto
por se deslocar, né, aos nossos estúdios e despender do seu tempo. Mais uma vez, gratidão aí pela oportunidade de estar compartilhando sua história, sua experiência de saúde e bem-estar relacionado à corrida e transformando a vida de pessoas, porque não é só dar o treino, né? Vocês transformam a vida das pessoas e através desse projeto de vocês lá em Salvador, tá? Muito obrigado por ter aceitado o convite e ter vindo para nossos estúdios. Eu que agradeço e vida longa ao projeto. Amém. E com certeza de sucesso, tá? Pronto. Parabéns, viu, Fábio? Valeu, galera. Obrigado.